né? Aqui, ó, tem 2 pessoas assistindo. Bem. Já? Ajeita a câmera? Eu não sei, tu que sabe, velho. Vou ajeitar um pouco a câmera. Veja isso, ficou bom. Como é que eu vejo que fica bom? Aqui, ó. Vou mexer aqui. Tem que chegar atrasado, né? Isso. Vê se o áudio tá bom. Fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial. Ah, que eu tava escutando o evangelho. Cadê? Aqui, ó. Esqueci de trazer água pra gente. Eu também esquentar. Não sei o que. Esqueci de trazer água pra gente. Como é o tempo, né? O tempo lá é um, aqui é outro, né? É. A física. O delay. Por isso que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Pronto. Vou falando. Tá bom, começar? Ocupam o mesmo lugar, tá? Pronto. Vou falando. Boa tarde! Sejam bem-vindos ao podcast da Casa Espírita do Nazareno. Podcast Papa Chibé, né? Espírita, que é da Casa Espírita do Nazareno. Estamos aqui para auxiliar, né? Responder algumas dúvidas. A gente não sabe tudo, nós estamos aprendendo com vocês, estamos estudando, né? Um ajudando o outro. Agora, hoje é interessante que é a véspera do Dia dos Pais, né? Muitos pais estão ausentes, entre aspas, né? Porque, né, sabe, desencarnaram, como o meu pai já desencarnou há 14 anos. Eu só tenho lembranças boas, né? Vida difícil, ensinamentos duros, né? Para poder colocar a gente no trilho, né? 3 irmãos que somos. Eu sou a única mulher, né, da família, tem 2 homens e sou a mais velha, né? Então, a primeira filha sempre é muito duro os ensinamentos, colocar no caminho reto, né? Ensinar as coisas boas. Meu pai, assim, ele não tinha o estudo acadêmico, mas tinha um saber, que ele já trouxe com certeza de vidas passadas, era uma matemática excelente. E nos educou com toda a sua pobreza, minha mãe também, né? Ainda está reencarnada, está comigo aqui em casa. Para mim é uma honra, né? Cuidar da minha mãe, é um dever meu. E eu sinto muito a falta do meu pai, que eu tinha muita afinidade. Você, seu pai, que já está do outro lado, né? Desencarnado, mas ele está em espírito. E amanhã muitos pais, os pais que estão desencarnados, irão visitar, né, sabe? Os lares, né? Os seus filhos. Nunca os nossos parentes, entes queridos que já desencarnaram, já morreram, para alguns que falam morrer, deixam de nos assistir, de nos amar, né? Eu lembro coisas boas, né? Quando a gente viajava de férias, né? Muitas das vezes a gente nem gostava, que ele comprou um sítio lá na praia em Mocajuba, e a gente viajava para lá, eu, meus 2 irmãos, minha mãe, meu pai, tinha uma pequena cabana lá na beira da praia, e a gente brincava. Quando a gente ia para viagem, a gente ia meio triste, né? Porque acostumado na cidade, estudava, coisas de jovem, né? Mas a melhor coisa que temos é compartilhar esse momento com a natureza, sabe? Eu sempre gostei muito da natureza. E depois que a gente chegava lá, a gente se adaptava ao meio, que para vir era complicado, porque a gente ia na vizinhança, os parentes, fazia amigos, novos amigos, aí jogava vôlei, fazia competição, campeonato de natação no rio, assim, perto da praia, né? Porque eu não sou meio exímia nadadora. Então essas lembranças, a gente, quando meu pai comprou esse terreno, que ele gostava muito, né? Gosta até hoje, porque ele está vivo ainda entre nós, mesmo espírito.
A gente plantando árvores, cacau, ameixa, mangueira, coqueiros. Ele plantou pimenteiras também naquela época, em 1978, 79, né? Eu já era adolescente, meus irmãos pré-adolescentes também. Assim, são coisas boas que eu tenho do meu pai, a hora da refeição, a hora da surra também, né? Que a gente, o chicote rodava, o chicote paraense rodava também na hora das malcriações. Eu não me considero uma filha malcriada, não. Eu sempre fui muito calada, muito observadora, né? E quase não batia, nunca bati de frente com meus pais, assim, para responder, né? Malcriações, chamar palavrão. Mas assim, a nossa convivência era dentro dos padrões normais da família, e depois cada um pegou seu rumo, se casou, escolheu sua vida, né? Mas nunca nós deixamos de ir lá na prainha, né? Visitar e rever os amigos. Uma coisa maravilhosa. Agora minha mãe está com 82 anos, né? Esses dias mesmo nós estivemos lá, e a lembrança do meu pai. É como se ele nunca tivesse saído dali, nunca tivesse desencarnado, mas ele está em espírito. Porque ele construiu alguma coisa, né? Ele era lutador, trabalhador, queria ter algo, né? Então ele veio do interior, estudou até a 5ª série e lutou muito na casa dos outros, patrões, gratalhões, né? Teve só um patrão que ajudou muito ele a ser vendedor, foi que ele ganhou dinheiro, comprou esta casa, ele comprou o sítio, comprou barcos. Meu pai gostava de comercializar, ele era um exímio comerciante. Então eu tenho muita coisa do meu pai, por exemplo, ser solidário com as pessoas, encher a casa de pessoas que estão precisando de ajuda, que querem estudar ou estão sem casa, né? Amigos, conhecidos, parentes amigos dos meus filhos. Vem aqui, aqui é eu digo que aqui não é uma pensão, né? É um albergue. Sempre as pessoas são bem-vindas e tal. Eu sempre tive isso, e isso eu herdei do meu pai. Quem chegava sempre comeu, fez as refeições. Nunca a gente negou nada para ninguém, comida, abrigo. E meu pai era cheio de pessoas ao redor dele, assim como eu também. Sou cheio de pessoas, ajudo com o pouco que eu tenho, às vezes eu nem posso ajudar tanto, mas eu me esforço e tento fazer o melhor pelo próximo. Então, as recordações boas que eu tenho do meu pai é da luta, do trabalho honesto, ali suando, né? E nos alimentando, nunca faltou nada, não tivemos luxo, mas sempre teve o necessário. E o exemplo do trabalho, né? E sempre colocando a gente na linha. E é isso, as lembranças, os momentos em família, as conversas, né? Eu tinha muita afinidade com meu pai, muita mesmo. E eu sinto saudade, como todos sentem, né? A saudade daquela pessoa que foi muito representativa na sua vida, e feliz Dia dos Pais para amanhã, né? Já desde hoje, e que os pais que estão desencarnados irão visitar seus lares, se preparem, façam uma prece, né? E já hoje à noite, preparando o ambiente para recebê-los, que eles estarão lá perto de vocês. Os Espíritos nos dizem que nossos parentes, pai e mãe, quando desencarnam, até mesmo qualquer um de nós, fica esperando o nosso desencarne para desencarnar. Raramente eles logo reencarnam na família. Eles ficam esperando nossos avós, bisavós, ficam esperando os netos, bisnetos chegarem lá no plano espiritual. E que maravilha, né, poder reencontrar. E assim fica essa saudade gostosa, as lembranças, que são muito de uma construção diária de uma vida aqui na Terra, né, sabe? E é isso, e você sabe o que diz? Bom, eu não tive muito contato com meu pai quando criança, mas tive muita figura do meu avô presente na minha vida. Tanto a figura do meu avô quanto a figura do meu padrinho, que foram responsáveis pela minha educação, direta, espírito que tem Verdade, o teu avô é o segundo pai, a avó é a segunda mãe. Né? Isso sempre foi ensinado pra gente, e quando a gente é criado pelos avós, eles são o segundo pai, segunda mãe. E é isso, e mesmo sem nós sermos criados só de estarmos perto deles também, o respeito é o mesmo, como se fosse a mãe e o pai, é dobrado, né? Mas é maravilhoso, né, sabe? Esse amor, essa atenção, né? Sim, o vovô sempre foi muito carinhoso comigo.
Ele sempre teve muito medo de eu ter contato com meu pai, porque na cabeça dele, se eu tivesse contato com meu pai, eu iria... Deixá-lo, né? Eu iria deixar eles. Eu acho que para os avós dói muito quando eles criam os netos, né? Assim, eles têm eles amam os filhos que tiveram, mas dos netos o amor é dobrado, isso é comprovado, né? E aí, quando vem os pais que eles criam e vem os pais, se aproximam para tirar deles, é dolorido, é sofrido mesmo, porque é um vínculo muito forte. Sim. E temos alguma pergunta aí, sabe? Não, ainda nenhuma pergunta. Pois é, estamos aqui, né, para falar. Podem fazer perguntas aqui. Podem fazer pergunta, né? Nós estivemos 2 sábados sem fazer live devido à minha mãe estar doente, tive que viajar também, né? E dar essa atenção, os trabalhadores também tiveram que viajar e a gente teve que dar uma parada, mas agora estamos continuando, né? Sabe? Isso. A vida material ela é corrida, ela exige muito da gente, né? Porém, a gente tem que abrir uma brecha dentro da nossa vida, na nossa rotina diária, né? Para comungarmos com Deus, para, como é que se diz, manter a ligação criatura e criador, né? O plano material com o plano espiritual. E começarmos a rezar, né? A falar de Deus, a falar de Jesus, né? Que isso é muito pedido pelos Espíritos, para pedir para as pessoas voltarem a rezar, voltarem a conversar com Deus, voltarem nessa manifestação. Né? Mesmo que você não acredite que exista Deus, que existem pessoas que não acreditam, mas acreditam numa luz superior, numa força maior que move o universo, os planetas, as estrelas, os sóis que existem, as Via Lácteas, né? Então a gente acredita em algo, numa luz brilhante, muito forte, porque Deus é inimaginável, não é aquele velhinho de barba. Deus é o Criador, uma coisa esplendorosa. Deus é Deus. Não tem o que represente Deus. Para a nossa inteligência, nós não temos, nem imaginamos como é que é Deus. É muito para nós, os Espíritos falam que a gente não tem ainda a capacidade de raciocinar sobre Deus, entendeu? Mas temos a noção, a racionalidade, aprendemos que Ele existe, né? Que Ele é nosso Pai, Criador, causa primária de todas as coisas que existem na Terra. Né? Olha, o Cleito Souza mandou: o perdão é divino, mesmo sem quem fez contra nós foi mãe e pai. Eis a pergunta. Pai e mãe é uma coisa divina. Nós temos também que relevar, né? Porque a época que nossos pais foram criados, nem todos tiveram oportunidade de esclarecimento, né, sabe? Sim. Nem todos tiveram a escola, foram educados, já vem com aquele saber natural e vem com o vínculo de existir, né? Da sobrevivência, de buscar sobrevivência. E muitas das vezes não aprenderam a passar amor, a beijar, a abraçar, mas aprenderam a cuidar, né? Dar o alimento, a casa para abrigar os filhos, aquela atenção, isso também é uma forma de amor, né? E muitas das vezes nós queremos que os nossos pais sejam tudo que a gente faça, que eles digam sim. Mas nem tudo que a gente quer fazer, você não acha, sabe? É o certo para nós. E pai e a mãe, principalmente, tem um instinto materno de proteção, de ali aninhar suas crias, né? E logo sente se algo ameaça. Então, um aprendizado, muitas das vezes que eles tiveram, não é o aprendizado que a gente está tendo da modernidade, né? Mais evolução em termos da informatização, que é muito rápido. Eram tempos diferentes, né? É quase como uma visão antropológica. Tem que sempre analisar a forma como eles foram criados. Porque estamos sempre em busca de uma evolução moral. Ou seja, se eu parar para pensar, eu sou moralmente mais evoluído do que alguma pessoa que viveu há 50, 60, 70 anos atrás. Só que isso não necessariamente significa que eles fizeram errado, eles apenas fizeram do jeito que foi ensinado. Sim. A gente, naquela época, nossos pais foram ensinados a não conversar, né? Foram ensinados também, chegava a visita, não podia ouvir o que a visita tinha que falar, né? Seja quem fosse avó, avô,
que chegasse na casa, almoçar e jantar com seus pais, tinha a hora das crianças e as horas dos adultos, né? Tinha hora para dormir, tinha hora para estudar, tinha tudo, né? E fora a nossa vida na cidade, mas no campo tinha hora para acordar 3, 4 horas da manhã para ir arar o terreno, para semear, para colher, puxar água do poço, buscar no rio. Então, cada geração teve as suas provas e expiações, né, Saulo? Fala um pouquinho sobre isso. Se for para analisar, o Brasil até século passado ainda era um país rural, onde a grande maioria das pessoas viviam nos interiores. E a criação no interior era diferente, né? Era mais puxado para o lado mais rústico da coisa. Era uma criação bruta, mas porque era necessário. Tem que sempre analisar isso. Se não fosse necessário, eles não teriam adquirido a criação e o jeito deles. Sim, sim. Porque, vamos lá atrás, tempo de Moisés. Porque Moisés era um grande legislador, um grande pai, né, daquela civilização, né, que ele libertou dos egípcios, né? Isso. Aí ele teve que ser duro. Ele teve que aplicar umas leis materiais, né, leis a essas pessoas para educá-las, porque eram totalmente animalizadas. Tanto é que está na Bíblia Sodoma e Gomorra que parou de existir, porque os próprios fluidos destruíram a cidade. Entendeu? As pessoas agiam desorganizadamente. Não se tinha respeito, não sabia que era pai, que era mãe, que era filho, né? Se tratava animais, se tivesse que fazer sexo com o pai, com a filha, com o tio, tudo acontecia naquela cidade. E por isso que foi exterminada, porque eles mesmos exterminaram com seus pensamentos, com seus comportamentos e as suas vibrações, não aguentou. Né? Teve que ser exterminada pela própria população, né? Pela lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Então Moisés, quando veio, também teve que legislar com leis duras, proibir a manifestação dos espíritos, porque se hoje em dia ainda se procura cartomante para saber o futuro, o que vai acontecer, quem está fazendo o mal, e muitas das vezes as pessoas que são médios e atuam nas cartas, no tarô, tem que ver a responsabilidade delas e se elas realmente são responsáveis, porque é o destino das pessoas. Isso, uma coisa séria. Uma coisa séria, de falar algumas coisas que não condiz. E de repente, aquela pessoa sair daquele consultório espiritual, né, e matar seu pai, sua mãe, sua vizinha, ou um filho, ou um namorado, ou um marido, porque recebeu uma informação que estava traindo, que fazia o mal. Então nós temos que ter cuidado. Por isso que Moisés proibiu a consulta das cartas, do tarô, do oráculo, porque as pessoas naquela época só queriam saber de si. E além de ser um povo rebelde, né? Era um povo muito rebelde para a época. Olho por olho, dente por dente. dente. Né? Comercializavam tudo e tudo era banal para eles. Não era espiritualizado, precisou chamar Moisés para vir educar aquele povo. E mesmo assim, quando Moisés demorou no monte para receber os mandamentos mediunicamente, o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro. Começaram a adorar. Começaram a adorar, né? E destituíram Moisés como sendo o líder do povo e acabou no que acabou até... De novo, Moisés novamente tomou rédeas daquele povo para poder eles chegarem onde teriam que chegar e aprender e ter conhecimento. Que era uma caminhada que deveria ter durado 4 dias, demorou 40 anos. Eles ficaram em volta dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Né? Não queriam acreditar em nada. E aí, temos alguma pergunta? Aqui, ó, o Cleito mandou: amei vocês dois. Em Jesus Cristo, amei. Muito obrigado, Cleito. É Cleito, né? Isso. Muito obrigado, nós estamos aqui. Que bom que você está nos prestigiando. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguém na live quiser fazer alguma pergunta, né? Então, o que a gente vê muito, sabe, na casa espírita, as pessoas procuram a casa, né? Quando vê na live, quando vê no TikTok, quando vê no Instagram, vai com as suas dificuldades, né? Isso. Porém, eles procuram coisas imediatas. Ainda não estão mesmo com o coração voltado para a mudança, para se melhorarem, para se curarem das suas mazelas. Não é que a gente vai ser perfeito da noite para o dia. A perfeição é uma busca diária.
cristão é uma busca diária, né? É um treino. Então a gente tem que treinar todos os dias as boas ações. E quando a gente e desejar o mal para o próximo, não querer que o outro se arrepende, ela roubou meu namorado, meu marido, vai se arrepender, vai se ferrar, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é uma forma de você estar estacionado perante a vida, de você desejar o mal ao outro. E Jesus nos ensinou muito bem. O que não queremos de mal que aconteça conosco e que façam conosco, nós não podemos fazer para o outro. Agora, somos espíritos endividados, né, sabe? Já viemos com uma bagagem negativa de algumas vidas, e que são muitas, né? E já de negatividade, de erros, e que temos que passar pela prova de talião, né? Ou seja, tem que sentir na pele para não fazer mais, para aprender mesmo de vez, ou se reprovar de novamente, vai ter que voltar, né? Quantas vezes a gente reprovar no egoísmo, no orgulho, na falta de amor, na falta de caridade, e sermos bons cristãos, realmente seguir as pegadas do Cristo, né? Os exemplos do Cristo. Só que nós não queremos compromisso. O homem quer viver na terra como se fosse um parque de diversões, do lazer, do prazer, né? do poder, do sexo e do dinheiro, quer só se beneficiar, mas Jesus deixou bem claro e dividiu, né, o mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele quis falar, viva a vida material, pague os impostos, viva a vida como condiz as leis da cidade, do estado, né? De ter o seu conforto, mas também dá a Deus o que é de Deus. O que é que você tem que dar a Deus? O trabalho no bem. E Deus, o seu fardo é leve e a sua lei é suave. O fardo que carregamos é leve e a lei de Deus é suave. Apenas impõe como dever, como está escrito no Evangelho, o amor e a caridade. Olha só, né, sabe, o que você tem a dizer? Eu acredito que o primeiro passo que as pessoas têm que dar quando buscam um tratamento espiritual é o autoconhecimento, é analisar o que eu estou fazendo de errado na minha vida. Porque acredito que nenhum de nós sejamos essa ovelha boa que todo mundo pinta ser. Todos nós temos as nossas maldades, os nossos pensamentos ruins, nossas vibrações. Isso é normal. Só que o que a gente não pode deixar que aconteça é que esses sentimentos, essas vibrações prevaleçam. Quando acontecer, quando vier, a gente tem sempre que bloquear. Isso é algo que o mundo espiritual se felicita, não é? E tem vários, hoje em dia, nós temos aonde tocar, aonde nos agarrar. Tem vários livros espíritas sérios, né, que nos ensinam. Tem as obras codificadas por Kardec, que vieram pelos espíritos superiores, através dos médios, foi catalogada, foi analisada, racionalizada, para não sermos enganados, né? Então a gente tem aonde buscar essa força, essa esperança, essa fé, essa oração, essas preces. Muitas das vezes o pessoal fala, mas eu não sei orar. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá atrás tem preces espíritas. Para você rezar, para quem desencarnou, quem é uma criança que acaba de nascer, uma criança que acaba de morrer, um espírito perseguidor, um obsessor, suicidas, prece por todo motivo que há na vida de negativo para você sanear, para se tornar positivo. É que a gente não busca, a gente muitas das vezes é imediatista, pensa só que Deus tem que resolver os nossos problemas, enquanto que nós mesmos que temos que resolver, né? Olha, o Cleito mandou, aqui em Ribeirão Preto eu frequentava uma casa espírita chamada Terra de Ismael. Era uma bênção, já ouviram falar? Não, porque o Brasil é muito grande, né? E Ribeirão Preto é interior de São Paulo, né? Isso. Não, posso até ter visto no TikTok ou na mídia, mas não conheço o trabalho deles, né? Eu acho que é uma benção, muitas casas espíritas só trabalham com estudos e passes, né? Mas na realidade não trabalham desenvolvendo a mediunidade, não trabalham com os espíritos, eles trabalham fechados, né? Parecem ter medo de ter o contato direto com a espiritualidade. Tem medo de trabalhar com os espíritos, talvez alguns
porque não querem ouvir o que vai ouvir dos espíritos, né? Isso. Porque eles falam mesmo, se você está fazendo as coisas erradas, eles falam na tua cara, não mandam recado, entendeu? Mas mesmo assim, isso não impede que você, é até bom que você se melhora e você doutrinando os espíritos, você vai aprendendo, né, com eles também, né? E vai tentando encaminhá-los. Muitos não querem ser encaminhados para luz, não. Muitos querem se ligar, sentem raiva, vem várias vezes nas sessões obsessivas para poderem ser encaminhados, entendeu? Nem todos, logo de imediato, aceitam, não. Tem aqueles espíritos rebeldes, aqueles espíritos réprobos, tem aqueles espíritos mesmo endurecidos pelo coração. Trevosos. Trevosos que necessitam de várias sessões para serem encaminhados, né? Isso. O próprio Divaldo Franco, né? Ficou 40 anos com um obsessor. Para trabalhar para Deus, a gente tem que renunciar a algumas coisas, a gente tem que estar preparado e se preparando. Preparado ninguém está. E se preparando. O próprio Divaldo, como falou o sábio, 40 anos com obsessor, a gente não aguenta um minutinho, sentir uma dor de cabeça, um arrepio, ai meu Deus, eu estou vendo aquele espírito mal, a gente não aguenta, a gente se apavora. Então a gente tem que se preparar para a missão de ser trabalhador da seara. Não é ser perfeito, não. Perfeito não vai dar em uma reencarnação, é muito pouco. Mas você vai trabalhando, treinando melhores ações, né? Deixando de pisar no calo do vizinho, amando mais a irmã, o irmão, né? Perdoando. Mesmo que esse perdão não venha de imediato, mas vai te colocando com a leitura de boas leituras do Evangelho, o que os Espíritos nos falam, a gente vai se vacinando. E acaba que o bem vai vacinando o mal que é em nós. E que quando a gente vai praticar uma coisa errada, vem logo uma coisa agulhando a tua consciência que não está certa. Isso. O Cleiton mandou de novo. Sua centelha de muita luz. Vejo muita sabedoria na senhora. Gratidão pela oportunidade. Meu irmão, a gente estuda, né? Não vou dizer assim, a bondade é sua, não. É o que você sente e o que você vê. Isso eu tenho que respeitar. E se você, né? E muito obrigado, muita gratidão a você por estar junto com a gente aqui na nossa live, nos apoiando, né, sabe? Isso. Acho que a gente poderia falar um pouquinho do trabalho da Casa Espírita, né? Sim, pode falar. A Casa Espírita abre todos os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira sendo cirurgias espirituais, já pré-agendadas. Terça-feira sendo desobsessão, sessões abertas. Primeira parte, perguntas e respostas, igual como acontece aqui, só que para um público maior. E a segunda parte é uma sessão de manifestações, onde vem espíritos de todos os cantos do mundo, espíritos sofredores, espíritos de luz, para poderem se manifestar. É a desobsessão, né? Isso. E desenvolvimento mediúnico também. E desenvolvimento mediúnico. Quarta-feira é dia de estudo do livro dos médiuns e dia de reenergização dos médiuns da terça-feira, onde os médiuns deitam nas macas e são reenergizados pela espiritualidade. Só a espiritualidade que trabalha nesse dia. Porque o médium precisa se recarregar, afinal de contas ele tem a vida material e espiritual e gasta energia. Quinta-feira é dia de maca, onde tem uma palestra e posteriormente as pessoas da palestra são chamadas a entrar e deitarem nas macas para serem atendidas pelas pessoas, pelos médiuns, das suas enfermidades. E sexta-feira é a continuação das cirurgias espirituais junto ao estudo do livro do Evangelho, só que também é pré-agendado e pré-marcado. Os dias que a casa é aberta, as sessões terça-feira e quinta-feira. Agora, tem o espaço, né? Que é de 8 da manhã até 8 até 19. Não fecha para o almoço, né? Teve um recesso de 2 semanas, mas segunda-feira agora que data é? A gente vai voltar à normalidade dos trabalhos da casa, dos passes, né? Os trabalhos à noite. 18. Dia 18 não, dia 11. Dia 11, segunda-feira, a normalidade dos passes vai ter passe de 8 da manhã até as 19 horas da noite, antes das sessões, né? Sem intervalo para o almoço de segunda a sábado. Porque sábado também funciona, tem o passe, né? Isso, de 8h30 da manhã até as 11, é um meio-dia, né? Isso. E tem depois a sopa para os irmãos que moram na rua, nossos irmãos mais necessitados, né? Boa noite. O passe serve para limpar energias de inveja?
Olha, serve, sim. Quando você chega e toma um passe, o passe é o quê? Uma transmissão de energia do mundo espiritual. Aquela pessoa que está dando o passe está sendo o veículo do mundo espiritual para tirar todas, naquela magnetização do passe, a negatividade que está em você, as energias negativas, algo, né? Agora, para realmente você se livrar das energias de inveja, porque vai ser só paliativo. O passe ele cura, o passe te dá suporte, porém a pessoa tem que fazer a sua parte. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que ler o Evangelho. Se você não é espírita, leia a sua Bíblia, né? Fale sobre Jesus e fazer a sua prece diariamente. E aquelas pessoas que estão tendo inveja de vocês, de você no caso, você pedir a Deus proteção, que realmente elas encontrem o caminho delas, que elas sintam paz no coração, desejas coisas boas para elas. E não fica com aquele sentimento, está me invejando, olha só, eu quero o mal, poxa vida, que isso, uma perseguição, não. Você faz uma energia contrária, ou seja, uma energia positiva. Você deseja todo o bem possível e cabível para ela. Eu duvido, a energia de inveja vai embora. Eu achei muito interessante essa sua fala, porque me lembrou da Dona Clara. Ela fala que nenhuma energia é capaz de nos desequilibrar, a não ser que nós se permitimos a receber essa energia para que ela nos desequilibre. E quando a gente se desequilibra, é quando a gente fica pensando muito no problema, que fulano, a gente fica preso, o Sávio está vibrando contra mim, ele quer que tudo dê errado, ele não quer que realmente evolua, que eu tenha coisas boas, está invejando as minhas coisas. Você fica presa, você mesmo cria uma teia de aranha vibracional negativa em você. Aí a energia gruda. Mas quando você começa a rezar por aquela pessoa que está te invejando, te desejando mal, te causando os problemas, com certeza você vai irradiar luz. Você vai irradiar coisas boas, energias boas. E dificilmente aquela energia vai te pegar porque você está com outra sintonia de energia. Energias positivas, de amor, de carinho, de atenção e de prece. O Cleito perguntou, o que desejo é o que vibro, não é? Justamente. O que não se quer, não se pensa e não se fala. Já disse Jesus, o mal não é o que entra pela boca do homem. Porque o que entra, o organismo, ele faz, deleta, joga fora, né? Mas o que sai da boca do homem é que faz mal ao homem. Porque vem de dentro do coração. Se for raiva, falta de perdão, ódio, tudo isso faz um mal danado. É o que você pensa, o que você pensa, o que você fala que te faz mal. Temos sempre que vigiar o que falamos, não é? E o que pensamos também. Sim, por isso que Jesus falou, vigia 2 vezes e ora. Vigia e ora. Vigia o mal que está ao teu redor, sempre que está te acercando. Me dizes com quem andas, porque eu te direi quem és. Né? Te conhece-te a ti mesmo. Vigia e ora. Sempre oração. A prece é uma forma de magnetização, de vibracional, de nos proteger. Criar um aura de energia em nós, que reflete para os nossos inimigos e que combate todo o mal que vem. Então, a gente não pode baixar a vibração. É como o gripe. Se a gente não come direito, se a gente não cuida da saúde, não toma as vitaminas todos os dias, né, para aumentar a imunidade, baixa a imunidade, vem as doenças, vem as viroses, vem as gripes, vem resfriados, vem as outras doenças oportunistas. Então, nós temos o quê? Que cuidar da saúde para aumentar a imunidade, para as doenças não proliferarem em nós, para a gente ser forte no combate a elas. Da mesma forma, é o mal. A prece é o combate, é o remédio para o combate das más energias. E você cuidar do pensamento e da fala. Vigia e ora. Isso me lembrou em uma sessão específica, onde veio um espírito de um preto velho, e ele falou que em qualquer lugar vai ter energia negativa. Basta a gente não ser receptivos a ela. Porque se for por isso, a gente não vai poder sair de casa. Na verdade, nem em casa vamos poder ficar. Nem em casa vamos poder ficar. Então, se a gente se coloca ali no núcleo, sentir as energias, vigia e ora.
quem tiver as energias negativas vai ficar com as suas energias negativas. Eu não vou compartilhar como eu faço, vou lá no Face, vou no Instagram, vou lá no TikTok, compartilho com meus amigos. É isso que a pessoa de energia negativa faz, compartilha com quem está ao seu redor. E aquele que for mais receptivo vai aceitar nessa comunicação negativa. Olha, o Cleiton mandou. Tudo exemplo. Nosso planeta é vibração e matéria em movimento constante. Com certeza, é por isso que se nós tivermos boa intenção, o objetivo de curarmos determinadas pessoas de uma dor de cabeça, ou um passe para curá-las, nós podemos só vibrar energias boas, amor, pedir a proteção de Deus, dos bons espíritos, que será feito. Tanto que o passe na casa espírita, basta a pessoa ter boa vontade, não precisa fazer curso. Não, só orientação, como proceder, né? Chegar os nossos passistas, as pessoas que dão passe, que é o procedimento. Quais são os procedimentos? Primeiro, que te ensinaram lá. O passe? A Diana e a Thelma. Me ensinaram toda vez que eu chegar pra dar passe, ler o Evangelho, fazer uma prece, pedir proteção a Deus, primeiramente, aos protetores da casa, aos espíritos que ali estão presentes para praticar suas boas ações e compartilhar suas energias, e pedir que qualquer tipo de energia ruim ali presente não me contamine. E quando você sente que está energia negativa lá, você automaticamente faz uma prece? Isso, na verdade, quando eu dou passe, eu fico em constante prece mental. Uma orientação do mundo espiritual, energia mais pesada, eu intensifico o passe. E aquela energia vai fluindo. Vai fluindo, vai se trocando a energia negativa por energia boa, né? Eu sinto as vibrações na mão se intensificando, principalmente quando encosto perto da cabeça das pessoas. E sabe quando você vê os obsessores perto daquela pessoa, você fala pra ela? Não falo. Porque nem todo mundo está preparado para saber o que lhe acompanha. E o passe não é um consultório espiritual, né? Exatamente. E outra coisa, você vê os obsessores sendo atendidos pela espiritualidade? Normalmente, quando eu estou dando passe, quando eu vejo o obsessor, eu vejo o obsessor um pouco mais afastado da pessoa, mas ele está ali presente. Porque ele não ousa chegar perto, porque tem uma espiritualidade ali presente para caso ele chegue perto, para poder tocar. Tá queimando, né? Queimando, melhor desligar, né? Desliga lá. Então, por quê? Há uma proteção espiritual, magneticamente, e também, como a gente fala, magneticamente, ele está presente telepaticamente. Às vezes as pessoas entram no passe, o obsessor fica lá fora. Aí o que acontece? A espiritualidade deixa o obsessor lá fora. Quando a pessoa toma o passe, troca as energias, dependendo quando ela sair da casa espírita, do momento que ela está, e que ela mantém aquela energia, o obsessor não acompanha. E até a espiritualidade da casa convida ele a entrar para ser cuidado. Tem até um vídeo, né, sobre uma pessoa que foi tomar passe na casa espírita, né, um TikTok. Os obsessores ficaram lá na porta, uma mulher, né, dois espíritos, homem e mulher. E aí ficaram querendo entrar na casa espírita quando ela entrou para tomar o passe. E eles batiam, né, tipo uma película assim, uma proteção. A porta estava aberta para entrar na casa espírita, mas não conseguia. Aí o obsessor, que já estava tarimbado, já sabia como funcionava, falou: olha, você não vai conseguir entrar com ela aí. Você vai ficar aqui. Agora espera ela sair. Mas quando? Eu quero entrar, eu quero ir aí ver como é que é. Não pode. Ele não deixa a gente entrar. Nem eu quero entrar também, porque senão eles vão me pegar aí. E eu não quero. Eu não quero mesmo. E aí quando a mulher saiu aliviada, passou por eles, ele falou: espera um minuto. Quando ela saiu na calçada, que ficou aliviada, aquelas boas vibrações, energias que ela pegou naquele passe, né? Só que quando veio um rapaz que vinha falando no celular, escrevendo no celular, né? E aí ele vinha de cabeça baixa, não viu ela, parou na calçada, trombou com ela. Quando trombou, ela falou: ei, tu não tá cego, não tá vendo e tal. Baixou a vibração e falou: agora vamos com ela para casa dela. Quer dizer, ela baixou a vibração, a energia é como se jogar água no ralo, tomar banho e a água escorrer pelo ralo, e aí eles aproveitaram. É assim que acontece a obsessão, é assim que acontecem as perseguições espirituais. Sim, por isso que muitas das vezes a gente não tem paz, a gente não tem tranquilidade. São as pequenas coisas.
Aqueles Nada pequenos acontece. detalhezinhos. Você já foi acompanhado por um espírito para casa? Já, várias vezes. Principalmente quando eu iniciei minha mediunidade. Eu ficava me perguntando, sempre depois da desobsessão. Tipo, eu incorporava e depois ficava me perguntando, nossa, eu incorporei, por que eu ainda estou sentindo isso? Eu era muito acompanhado por muitos espíritos. Aí eu ia dormir à noite e eles ficavam me cutucando meu pé, cutucando meu negócio. Aí teve um certo dia que eu já não aguentava mais. Aí eu virei e dei um grito de madrugada mesmo. Poxa, vocês não vão me deixar em paz? Aí foi quando deu uma aliviada. Me diz uma coisa, Salve, como foi que você foi aprendendo a controlar isso, essa mediunidade, de ver os espíritos, eles iam acompanharem? Muito com o auxílio de médiums da casa, principalmente da Thelma e da Diana, que elas iam me aconselhando a como agir, como fazer em determinadas ações. Sim, sim. Então, mas sempre me fala que eu não posso me permitir dos espíritos se aproximarem de mim sem a minha autorização. Isso. Nós temos autoridade, porque nós estamos encarnados, nós temos poder magnético. Nós temos vontade própria. Agora, só que muitos não estão ainda esclarecidos, né? Mediunicamente do que acontece com eles nesse momento de contato espiritual do obsessor ou do espírito mal qualquer, né? Não é só o nosso obsessor, ou qualquer um, porque a gente é médio, a gente exala uma energia que chama eles para perto da gente. E quando a gente não está equilibrado, preparado para isso, com as nossas energias mais ou menos equilibradas, para domar essas manifestações, para os espíritos não fazerem com a gente o que quiserem, entendeu? Isso. Então é isso, a gente tem que aprender que nós somos autoridade, porque estamos encarnados no corpo que a gente está o comando. Não, olha, agora não é hora, vamos lá para a Casa Espírita do Nazareno para poder ser atendido, ser cuidado, ser medicado e esclarecido. Você está precisando de esclarecimento. Na terça-feira, na desobsessão, e essa autoridade que a gente tem que ter. Eu acho que é engenheira Maiane Rodrigues. O que significa um guia espiritual? Dizer que tem um caminho amplo. Peraí, que sumiu. Que tem um caminho amplo na espiritualidade. Significa um guia espiritual, é um protetor espiritual seu, com certeza. Está te dando um bom conselho para desenvolver a tua espiritualidade, para você buscar um lugar, seja na igreja católica, seja na Umbanda, seja em qualquer religião, porque a filosofia espírita não é religião, é filosofia, né? Ou na casa espírita, buscar um lugar para a prática da vida espiritual. Porque você tem muito a dar para o bem, para o amor, para a caridade. E é um aprendizado, né? É um aprendizado muito legal. E é legal quando os guias espirituais nos alertam sobre isso. É um chamado para a gente adentrar no trabalho espiritual. Nem todo mundo tem essa oportunidade de ser alertado pelos guias. Não, nem todo mundo, porque se fecha para o mundo espiritual, né? O guia está falando, o protetor espiritual está indicando o caminho, você está sentindo que não deve ir por ali, que tem que fazer isso, que você não obedece. Você quer que a tua vontade prevaleça, por isso que as coisas muitas das vezes dão errado e a gente dá culpa a Deus. Olha, o JC falou, me fala de encontro de almas kármicas. Olha, nós temos vários tipos de casamento, né? Casamentos por afinidades, por redenção, né? Almas, todos nós somos kármicos, para começar. Kármico não é bem uma palavra do espiritismo, né? Ele é mais o budismo. Porém, nós dizemos assim, casais em provas e expiações, né? Que se reencontram para refazer a sua vida, ter seus filhos, né? Ter um lar. E muitas das vezes não se suportam, ou um dos dois abandona, né? Ou o marido ou a mulher e tal lá, né? Então, são as dificuldades de você passar por aquelas provações. Hoje em dia ninguém está aturando ninguém. Casou em um mês, se aconteceu vários problemas, a gente já separa, entendeu? Então ninguém está entendendo ninguém. E Jesus falou, o amor de muito esfriará, né? Mas o amor de muito esfriará porque acredita no que é errado. Porque ninguém quer renunciar, ninguém quer escutar o outro, ninguém quer entender o outro e ninguém quer abrir mão de nada. Quer ali ficar naquela queda de braço, um puxando para um lado, puxando para o outro, e aí ninguém cede, ninguém se entende, aí dá nisso, dá nas separações. E as provas vão continuar. Você passa de uma prova aqui com uma alma, vai para outra alma, vai ter as mesmas provas também. Às vezes ainda intensifica, ainda né? intensifica, não pensa que vai
melhorar. Você só muda de casa e de endereço. Os problemas estão em todos os lados, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós temos muito a expiar para sentirmos, né, o mal, para vermos que não temos mais que fazer isso, que fizemos em vidas passadas, que isso não é o certo, seguir o certo. E temos que provar na pele, né, que o mal que se faz ao outro, né, e o que nos fazem, que a gente às vezes não quer perdoar, né, e tudo mal é um ensinamento. O mal, quando acontece na nossa vida, sempre vem um bem a caminho. Isso. A gente tem que esperar, né, sabe? Isso. Agora, a gente se desespera e fica blasfemando, dizendo que Deus esqueceu e tal. Eu nem rezo para Deus, nem penso em Deus o dia todo, nem à noite, nem nada, e só lembro quando tem os problemas. Muitas vezes somos nós que esquecemos de Deus, né? E muitas, e a maioria das vezes. Olha, a enfermeira Vanessa Lopes mandou: como se cuidar aí na casa? Espiritualmente, você tem que ir na terça-feira, às 19 horas, falar com a dirigente, né, para o atendimento fraterno. Aí você conversar, né, falar sobre o que é que você quer que a gente possa ajudar, em que podemos ajudar. Aí você vai ter todas as orientações possíveis e cabíveis para melhor seguir a vida espiritual, se cuidar, se equilibrar, né? O JC mandou: eu conheci... Cleito Souza mandou: almas gêmeas são 7, chama Gêmea 1. JC mandou: eu conheci um rapaz recentemente, tive um impacto muito forte. Acredito que tivemos relacionamento em vida. Isso pode ser. Ninguém se encontra por acaso, né? Então, quando a gente se encontra com uma pessoa e que nos abala realmente, nos faz sentir amor ou outra forma de sentimento, realmente não é a primeira vez que nos encontramos. Agora temos que ter responsabilidade com os relacionamentos e sentimentos, né? O respeito, a abnegação, a renúncia, né? O entendimento. Fazem parte da convivência do casal, a convivência social das pessoas. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros, aceitar as pessoas como elas são, mesmo que sejam diferenças políticas, sociais, ideias, qualquer coisa, mas nós temos que aceitar e trabalhar para que o bem prevaleça. Vamos combater o mal? Vamos. Mas não é combater o irmão, vamos combater o mal fazendo bem, para sanear aquele mal que está no momento. Olha, eu acho que é a dona Laurinda que mandou boa noite. Boa noite, Lau. Um abraço para Maristela. O Cleiton perguntou: onde fica a casa? A casa fica em Belém do Pará, localizada na rua Campos Sales 532, bairro do Comércio. Entre Riachuelo e Entre Aristides. Riachuelo e Aristides Lobo, quase no canto da Aristides. Isso, muito bem. Mais alguma pergunta aqui? Trabalhar para o bem é muito interessante, né? Olha, Ele nos contamina. a Maiane perguntou: posso procurar a casa espírita para cuidar da minha mediunidade? Com certeza, lá na Casa Espírita nós trabalhamos com os médios em ter idade, criança, né? O Nazareno mesmo, que é fundador da casa, tem um livro, Mediunidades em Crianças e Adolescentes. Muitas das vezes a mediunidade explode, né? Quando é pequeno ainda. E no meio espírita eles não gostam muito de cuidar de mediunidade. Eles gostam de só estudar. Na casa a gente une o estudo, né, a prática, o estudo com a prática. Você estuda, mas você pratica o que estudou. Para poder você aprender a lidar com a mediunidade, a lidar com as energias. Nós temos também o livro dos médios, que é o manual dos médios, né, sabe? Isso. Fala aí um pouquinho aí. Basicamente, como qualquer eletrodoméstico tem um manual que ensina como usá-lo, que a maioria das vezes a gente nem lê, quer fazer por própria vontade. O livro dos médiuns é um manual espírita, feito pelos espíritos superiores, ensinando a gente a como se cuidar e cuidar da nossa mediunidade, como identificar a mediunidade também. Como também fazer diferença de pseudo-sábios. Lá é um manual, né, que tem todos os botões. Ela tem que estudar, aprender, trocar experiência. Nós somos assim, nós unimos a teoria com a prática. Ao mesmo tempo que você aprende, você também trabalha para colocar em prática o que você está sentindo, os espíritos ao seu redor, quais são que estão te cercando, entendeu? Quais são as dificuldades que você tem com a mediunidade. Eu acho muito interessante falar do livro dos médiuns, porque ano passado eu estava tendo muito problema de comunicações com mistificadores. Aí eu pedi
verdade, eles falam, total livro eu peguei os médicos só tinham comunicação quando parou. Eles aproveitaram que a tua mãe aproveitar para você o que você agir da melhor forma possível e partiu até hoje. Além de Se espiritualizar. Quanto mais você você tem que colocar na tomada? não tá. Você tem que se espiritualizar. Se dedicar ao trabalho material, para ganhar o pão de cada dia, e se dedicar ao trabalho espiritual. Quanto mais você pratica as energias espirituais, desenvolve a mediunidade, mesmo se você não for médio ostensivo, mais você vai ter sensibilidade, mais a tua intuição vai fazer morada e vai te encaminhar melhor. Mas você tem que fazer uma diferenciação, ter o conhecimento, para não ser enganado, como diz o sábio, né? Que foi logo no início pelos espíritos zombeteiros. Isso. E aí ele aplicou a teoria com a prática e se livrou desses espíritos. Agora, quando vem o espírito falar com ele, ele faz, né? Ele fica fazendo a pesquisa, né? Fazendo as perguntas e pede auxílio da espiritualidade, que vai logo esclarecer. A Ana Paula Amorim mandou. Queria entender se quando desencarna, tirado a vida, era o dia da pessoa partir? Não, as únicas pessoas que partem dessa vida sem ser o dia de ir embora, mesmo que é o dia marcado, que todos nós temos o dia da chegada, de nascer e de morrer. São os suicidas, porque por um problema, alguma coisa que não souberam suportar, os espíritos se acovardaram entre a realidade das coisas que estavam vivendo, do que escolheram para as suas vidas, não suportaram. Claro que se matando, se livra dos problemas, mas os problemas continuam, porque eu tenho meu perispírito, esse corpo aqui só é uma veste. Mas eu tenho o espírito, eu tenho uma alma. Quando eu estou encarnada, eu sou alma. Quando eu estou desencarnada, eu sou espírito. E está gravado tudo lá. E quando eu partir, os problemas continuarão aqui na minha mente espiritual. E vai ser aterrorizante, porque eu vou ser levado para o Vale dos Suicidas. Eu vou passar um tempo, conforme o meu merecimento, para ajustar isso. Eu pedir perdão a Deus e me arrepender do que eu fiz, para que a espiritualidade possa nos assistir. Nós somos assistidos no momento do desencarne. Só que devido a gente estar preso, a gente vai ficar com remorso, ver o corpo ali, a gente quer voltar para o corpo e não tem mais vida, já foi cortado o cordão de prata, né, porque você se suicidou, e aí você se desespera e os espíritos que estão ali na negatividade, só se você for um espírito realmente que fez muito bem, fez o bem e tal, é assistido naquele momento e levado para uma colônia, para um hospital espiritual, mas se não for, vai passar um tempo assim na tua consciência, porque você vai ficar se cobrando e você vai ficar preso naquele sentimento, aí vai ficar obscurecido as coisas à tua E acaba volta. muitas vezes ficando perturbado, né? Porque Sim, entra em sim. contato com a consciência que fica fora do corpo e você acaba vendo como as coisas poderiam ter sido feitas de maneira muito mais fácil. E práticas. Aí, porque quando desencarnamos, a nossa visão espiritual é maior. As resoluções do nosso, poxa, mas era isso que eu tinha que ter feito? Olha, que bobagem, tantas coisas que eu fiz sem pensar, olha no que deu, entendeu? Porque a nossa visão é maior espiritual. Quando estamos na carne, não. Não é que a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, nossos vícios que trazemos de outras vidas, vícios de bebida, de droga, de sexo desregrado, de tudo, de egoísmo, de orgulho, é isso que prevalece ainda em nós. Por isso que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, para nos melhorarmos, lapidar essa parte, ajudar o planeta a passar para regeneração, ajudar as pessoas a se encaminharem, ajudar os espíritos desencarnados também a irem para a luz, para ser esclarecidos, voltar ao seio familiar, para conviver e reaprender novamente a se socializar, a se tornar melhor, né? Com certeza. Qual é o nome do livro dos médiuns? Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, né? Da codificação de Allan Kardec.
Tem no site da Federação Espírita, Na FEB. da FEB, online. Caso alguém queira, é só pesquisar no Google. É Livro dos Médiuns PDF que vai aparecer. Isso é maravilhoso. Você, às vezes, não tem tempo para ler, coloca no teu celular, no PDF, abre no teu Tem computador. audiobook também. Audiobook, é maravilhoso. Mas quando eu vou ler o Evangelho me dá um sono e tal, coloca para escuta aquele trecho e faz uma prece antes de dormir. Inclusive eu encontrei um canal de um rapaz em que ele lê capítulo por capítulo do Livro dos Médiuns e ele explica Sim, de maneira mais direta. Olha, isso. Igual como a gente faz na quarta-feira, em que lemos e cada um fala o que entendeu, ele faz isso. sim, a gente poderia até durante a semana gravar uns vídeos desse para ajudar as pessoas, né, assim, se reencontrarem com o médium, entender o que é a mediunidade. Muitas pessoas, muitas, de todo o país, até de fora, não sabem como lidar com a mediunidade, não sabem o que fazer, porque o movimento espírita, eles se fecharam para isso, não trabalham com os espíritos, não desenvolve os médios. Só estudo, não desenvolve mediunidade. É preciso buscar a prática. Sem a prática não há mediunidade. Não há atenção dos espíritos, não há a prática diária de se melhorar como médium, de fazer o bem na cura, nas cirurgias espirituais, nos vários trabalhos no passe, né, que tem na Casa Espírita. Isso, a Ana Paula Amorim respondeu. Obrigado por responder. Tinha essa dúvida. Meu esposo desencarnou assassinado. Vamos ver aqui. Isso não quer dizer que ele está numa zona desconfortável, dependendo do bem que ele fazia, como ele era, a pessoa que era. Né? Porque às vezes você vai fazer bem, você é uma pessoa que ajuda e tal, tranquila, fez os seus exames, mas aí o bem que você fez não prevalece, é esquecido, não. Deus não olha só os outros, ele não olha nós, porque se olhasse, nós estaríamos todo mundo, ó, todo mundo teria extirpado da terra, Deus não daria atenção, mas não. Ele olha os acertos, o bem que você fez, isso pesa muito na vida espiritual quando desencarnamos. Isso. Vamos ver. Não tem mais nenhuma pergunta por enquanto. Vocês, as dúvidas, né? A nossa Casa Espírita, ela funciona há 54 anos, entendeu? Quem fundou ela foi Nazareno Torini, escritor, dramaturgo, poeta, jornalista, né? Ele fundou essa casa, ele nem queria ser dirigente espírita e tal. Eu gosto de contar essa história, né? Mas ele assumiu a casa, ele morava até na casa. E ele doou em vida a casa para a filosofia espírita, para o espiritismo, né? Há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos nós estamos ali, lutando, trabalhando, cumprindo o nosso dever. Entendeu? Muitas das vezes, mas de segunda a sábado, nós estamos fazendo o que temos que fazer. Não só cuidando da vida material. A vida material, ela passa. Ela é uma viagem muito rápida. Acredito que é uma das únicas casas espíritas do Brasil que passa basicamente o dia todo. Sim, isso foi pesquisado e é verdade. E aí a gente tenta fazer o trabalho da melhor maneira possível. É claro que você vai encontrar erros, pessoas que de repente te atendem com mau humor, não está no bom dia. Isso acontece em todos os lugares, então você tem que estar preparado. Porque quando a gente vai buscar ajuda, a gente tem aquela música do Tim Maia, né? Que chama Síndrome da Música do Tim Maia. Me dê motivos para ir embora, basta você pisar. Alguém te olhou ruim, ou disse uma palavra mais forte, ou te atendeu mais ou menos, você não gostou, você só quer um pé para ir embora. E é isso que o mal quer. O mal quer que prevaleça o mal, que você não se esclareça, que você não evolua, que você não se torne melhor para o amanhã, para a sua família, para a sociedade, para o próximo, entendeu? Muitas vezes, quando determinadas pessoas vão tomar passe, quando entram e vê que é o Joel. Trabalhador Joel, as pessoas nem fazem questão de bater. Elas olham, vê que é o Joel que está dando passe e não entram. Isso daí é um preconceito, né? Porque o Joel ele tem umas dificuldades na fala, né? E tal, e aí as pessoas têm preconceito. Mal sabem que o passo do Joel é muito bom. E perde a oportunidade de ser energizada por uma pessoa que está ali de boa vontade. Com certeza. A nossa casa, ninguém assim,
órgãos governamentais não ajudam a nossa casa, né? Nós mesmos, trabalhadores e frequentadores, a gente faz uns sorteios para manter a casa, ou então umas festas fraternas, para manter a casa, né? Na pintura, a limpeza, algumas pessoas que ficam lá o dia todo. Então é assim que a gente trabalha lá na Casa Espírita, sabe? E atendendo a todos, de todas as religiões, o Espiritismo é para todas as religiões, sem preconceito. Se tivermos que ajudar um protestante, a gente ajuda. Se for do Umbanda, a gente ajuda. Se for do catolicismo, a gente ajuda. Se for do budismo, a gente ajuda. Não tem esse negócio de religião, separação, não. Somos todos iguais e necessitamos da caridade e do auxílio de Deus e dos bons espíritos. Como já aconteceu, pessoas de várias religiões chegando totalmente desequilibradas, muitas vezes até já incorporadas lá dentro da Casa Espírita e saindo de lá um pouco melhor, ou totalmente melhor. Na novela Viagem? Na novela Viagem mostra a verdade sobre a passagem. Com certeza, né? Tem algumas coisas que realmente eles aumentam ali, mas é a realidade. A zona umbralina, se faz o bem, pratica o ódio, não perdoa e tal, vai acontecer igual o Alexandre, né? Ficar um bom tempo lá e os espíritos bons lá tentando ajudá-lo e ele não quer. Então os espíritos respeitam o livre-arbítrio dele, né? Porque a consciência dele ainda está na negatividade, no ódio, sabe, na vingança. E é isso só mesmo a própria pessoa para um dia se arrepender, para ser resgatado e para ser levado, cuidado, né? Esclarecido. Pai repreende, todos nós vamos voltar para a escola, porque vamos ser reprovados em alguma coisa. Isso, Ninguém vai fazer tudo direitinho, ninguém está fazendo tudo direitinho. Sempre pecamos em alguma coisa, é necessário nós reaprendermos, ir para a escola, ao desencarnarmos, somos levados depois de um tempo para sermos cuidados, dado passe, para uma escola, vamos reaprender tudo de novo e voltar aqui para tentar praticar. Olha, o Pingo Doce falou, fale sobre a nossa programação. A nossa programação... Isso, acho que da vida, Agora eu quero saber qual é a programação. Pode ser mais objetivo, né? Qual é a programação? De nascermos, nossa vida... Por favor, é Pinho Doce. Eu acho que é a dona Laurinda esse perfil aqui. Entrou. Fale mais assim sobre o quê? Fale sobre nossa programação. Nossos horários? Nossos horários. Isso, de trabalho. Bem, dia de segunda-feira, o Fábio falou ainda agora, né? É cirurgias espirituais marcadas já, né? Começa às 20 horas, tá? Às terças-feiras, desobsessão, tratamento espiritual e desenvolvimento mediúnico. E prática mediúnica para os médios já desenvolvidos. Né? Tem a palestra educativa, primeiro momento, que é de 8 a 8h45, depois começa a segunda parte, que é desobsessão, tratamento espiritual, tratamento dos médios em desenvolvimento e também prática mediúnica dos médios em desenvolvimento. Na quarta-feira é o estudo do livro dos médios, feito pela codificação do Kardec. E a segunda parte é tratamento dos médios já desenvolvidos, que já trabalham, e médios que estão desenvolvendo. E quem trabalha, ninguém trabalha, todo mundo deita nas camas lá, e quem trabalha a espiritualidade, energizando, equilibrando, né? Tirando os miasmas dos médios, para eles também se reenergizarem e recarregar para os trabalhos diários da casa. Muitas vezes as pessoas desdobram, não é? Isso, desdobram, são levados para outros lugares, para serem tratados. Para experiências, para treinamentos, não é? Sim, na quinta-feira é a cura, é aberta ao público. Na terça-feira é aberto ao público. Na quinta-feira é aberto ao público. Tem a palestra educativa e tem a cura, que todos são atendidos. Vão chegando, vão recebendo a sua ficha, vão entrando, vão deitando e os espíritos vão cuidar. São vários médicos que trabalham nesse dia. Na sexta-feira é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e também alguma cirurgia marcada pelos espíritos na sexta-feira. Começa às 19 horas na sexta-feira, tá? Quem dirige esse estudo é a nossa irmã Laurinda. Na quarta-feira, estudo do livro dos médios. Sexta-feira e é na até sexta-feira mediana. é até o mediano. Tá bom? Que são as coordenadoras do estudo. Venham, participem, nos ajude a fazer o bem. Não ligue para se é espiritismo, se você é católico, é da Umbanda, venha fazer o bem, venha trabalhar no bem. Porque o espiritismo só prega o bem, o amor, a caridade, né, sabe? Isso. Nós não falamos contra religião nenhuma, nós só falamos sobre o amor ao próximo, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos espíritos superiores e colocamos em prática o que aprendemos, né?
tudo que fazemos é teoria unida à prática, que é o que realmente reforça o nosso trabalho no bem. Olha, a Mariane perguntou, então o recomendado é eu ir na terça-feira no desenvolvimento? Sim, com certeza. E até quem nunca foi, respondendo também a pergunta da Vanusa. Sim, é aberto a todos. Você é médium, precisa fazer o tratamento espiritual, você vai ser atendido porque é desenvolvimento também da mediunidade, reequilíbrio. Você vai ter primeiro atendimento fraterno às 19 horas, vai participar da palestra educativa e no segundo momento vai desenvolver a mediunidade, você vai ser toda orientada de acordo com o nível dos médios, como proceder, como fazer, não ter medo, vai perdendo medo aos poucos, se tem medo, né? Devagar você vai tomando posse da sua mediunidade, você vai colocando em prática e perdendo medo. Isso. Quem nunca foi a casa, mas pode ir na terça-feira, pode, tá? O que mais? Vamos falar um pouco sobre a terça-feira, Clélia, já que tem duas perguntas. Mais uns 10 minutos, por aí. Tá. Sobre a terça-feira, que é uma sessão aberta, né? Aberta, diria polêmica, né? Porque a gente postou no TikTok aqui na casa, e muitas pessoas... porque tem umas gritaria dos espíritos que se manifestam em alguns médios, né? É o seguinte, a sessão de terça-feira é desobsessão, como eu falei, tratamento espiritual das pessoas que estão sendo perseguidas espiritualmente, desenvolvimento mediúnico de novos médios e também a prática mediúnica dos médios que já estão desenvolvidos, recebem os espíritos para dar passe nas pessoas. E na segunda parte, há aqueles obsessores que gritam e tal, porque nós lidamos diretamente com os espíritos trevosos. Não é espírito muito bonzinho que vem, é espírito mal mesmo. Então vem por alguns, mas nem todos os médios incorporam. Porque esse tipo de mediunidade são alguns médios que têm para incorporar espírito do mal mesmo, trevoso. Porque na casa são umas 2, 3, 4 pessoas. Aí nós temos os seguranças, né, para acalmar o espírito. Aí temos o doutrinador para falar com o espírito, para ver se ele caminha, se ele se arrepende. É todo um trabalho, e só indo mesmo para poder ver, para crer o que acontece. Mas não é nada de outro mundo, aliás, é o mundo material agindo com o mundo espiritual. Isso. E na quinta-feira? Na quinta-feira é a cura. A cura é aberta ao público, onde os médicos, porque quem dirige a casa espírita espiritualmente é a Colônia Represa, que é dirigida pelo irmão Zura, que logo no início que o Nazareno pediu para fundar a casa espírita no Nazareno, ele pediu que ele veio se manifestando uma médium, que nem era casa espírita ainda, ele morava lá. E aí ele pediu para abrir uma casa espírita para ajudar as pessoas, curar, né, desenvolver a mediunidade. E aí foi, realmente o Nazareno se colocou à disposição, é na quarta, né? Ela está pedindo? Na quinta. Aqui, na quinta. Na quinta. Então, essa colônia chamada Represa, qual o Zura coordena e várias outras que ele coordena também, são de médicos e enfermeiros que trabalharam na saúde terrestre, trabalharam aqui na Terra. Então, eles pediram para ajudar, para auxiliar, né? Então, esses médicos aqui, todos os dias eles estão na casa. Sendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias a Represa está na casa com seus médicos, seus orientadores, seus administradores, para auxiliar os encarnados a dirigir a casa e os médicos a trabalharem com eles. Aí a pessoa vai, assiste a palestra, aí é chamado um númerozinho que ela vai pegar no início da sessão, deita lá, e os espíritos, um médium para cada cama e cuida das pessoas que deitam na cama. Manusa Ramos perguntou. E você que vai dizer a melhora que vai sentir, né? Como você vai se sentir a partir do tratamento que você vai frequentar. Agora tem pessoas que vai no primeiro dia, passa 15 dias, daqui a pouco não vai mais, melhorou e não vai mais. Quando volta, sobrecarregado. É igual você vai no médico terrestre, ele passa um antibiótico, você não toma todo, a doença vem mais forte. Aí ele tem que fazer redobrar. o dever de casa, né? Tem que fazer o dever de casa, não espera imediatinho, você tem que se dedicar e também se colocar com boa vontade e também ver o trabalho que se tem de atender, de encaminhar, né? De tratar você. As pessoas têm que ter essa responsabilidade, né? Vir e acontecer um milagre. Não é vir e acontecer um milagre. Não existe um milagre só dentro de você. Você é a sua boa vontade. Nós temos então, dizer ou me perturbar com a direção da casa, né? Então a gente
aprende a lidar com esse pessoal. A gente aprende, nem todo mundo vai ver seus obsessores. Esse tipo de evidência não está em todos os médicos. A responsabilidade dele de realmente trabalhando, dele se integrar no trabalho do bem, a responsabilidade de estudo, a dedicação de estudo, o objetivo ao bem de estudo. Você será um bom médico, vai ser bem atendido, receptivo à espiritualidade amiga. E tem que estar preparado para ver o obsessor. Nem todo mundo está preparado para ver o obsessor, entendeu? Aí fica logo com medinho, não quero mais e tal, tá entendendo? Então tem que tomar cuidado com o que pede. Porque a gente não quer, não se pensa, não se fala. Porque eles se manifestam da maneira que afete a gente, a grande maioria deles. Sim, Não é bonito, não. Como você se sentiu, sabe, quando você viu um obsessor? Pela primeira vez, acredito que a primeira vez que eu vi um obsessor foi quando eu tava tomando passe. No primeiro dia que eu fui na casa espírita, eu tomei um passe. Aí eu escutei aquela voz, parecia um sussurro de uma cobra, sabe? Ele sussurrando assim, aí ele veio e foi se afastando. Aí logo quando ele foi se afastando, ele falou, olha, te prepara porque eu vou voltar depois. Agora só vou te dar um time, mas eu vou voltar. Ele se afastou, mas falou, eu vou voltar. E aí quando você chegou na casa espírita, sabe? Conta aí pro pessoal como foi, como você chegou lá. Bom, A tua mediunidade já estava... eu sempre tive minha mediunidade, ela era mais aflorada quando eu era pequeno. Minha avó conta que logo depois que minha bisa desencarnou, eu sentava no chão, ficava brincando e conversando com ela. Não só isso, mas minha tia que tinha um filho que foi morto em 1970, ela também dizia que eu sentava na frente do quadro que tinha a foto dele e ficava conversando com ele, dizendo que eu era amigo dele, que eu brincava com ele e tal. Eu não lembro muito dessas coisas. E com o passar dos tempos, eu já sabia que tinha alguma coisa ali. Porque eu sentia à noite, às vezes quando as pessoas passando a mão pelo meu braço. E eu comecei a ter acesso, muito envolto pelos pensamentos liberais de certos filósofos. Você se considerava ateu assim? Não, ateu não. Eu sempre achei o ateísmo, desde pequeno, eu sempre achei o ateísmo uma ignorância. Porque eu olhava para as coisas e pensava, não é possível que nada disso daqui seja por acaso. Tem que ter pelo menos uma mente maior criadora. Eu já tinha essa noção desde criança. Uma racionalidade, né? Isso. Só que eu era muito niilista. E aquilo... Que é niilista, sabe? Fala aí. Eu era muito preso à matéria, às ideias humanas. Acreditava que a mente humana não fosse evoluir mais do que já está, que já estaria vivendo no nosso ápice e que daqui pra frente seria só pra baixo. Junto a algumas ideias de alguns filósofos e pensadores do próprio ocultismo, que eu tinha simpatia, eu ia lendo e era algo que na época eu achava que me fazia bem, entendeu? Eu me sentia bem. Aí eu parei. Aí quando foi que você teve o time de dizer, não, isso não é legal? Pois então, aí eu parei. Logo em seguida, quando eu parei, em seguida não, 2 anos, tudo bem. Aí veio aquela... é como se fosse a consequência de tudo. Você teve acesso ao conhecimento, você sabia que aquilo que você estava fazendo era errado, aquilo que você estava vendo, aquilo que você estava lendo não era verdade, e agora você vai lidar com as consequências disso. E eu lidei com as consequências disso, de nunca ter exercitado minha mediunidade também. Eu desenvolvi... Você rejeitava, né? Isso, rejeitava. Eu desenvolvi vários problemas de saúde mental e física por conta disso. E eu não me tratava. Mesmo eu, daquele jeito, eu dizia não vou me tratar, eu consigo lidar com isso sozinho. E eu ia pra igreja, aí eu sentava na igreja, ficava uma clareira ao redor de mim, ninguém queria sentar do meu lado. Por que tá acontecendo? Sabia que tinha alguma coisa errada ali. Aí eu liguei pra minha tia, queria que ela me levasse a algum lugar, porque eu sabia que minha tia frequentava algum lugar, e ela falou da Casa Espírita do Nazareno. Aí eu falei, tudo bem, eu vou. E desde o primeiro momento que eu pisei lá, eu já senti uma coisa diferente. Porque eu pisei, parecia que meu corpo todo resfriou. Como se tivesse muito, mas muito calor e eu entrasse num ambiente gelado. Aí eu
Foi algo extremamente confortante pra mim. Também que dava Te muito sentiu sono. leve, né? É, era tão leve que me dava muito sono. Aí depois foi passando o sono e tal. E eu fui me tratando no início eu não gostava de me tratar, porque eu sabia que era toda semana que tinha que ir, mas eu ia. Fui me tratando, mas Até você tinha aula à noite, né? Era Isso. complicado também, né? tive que fazer faculdade à noite. E eu fui me tratando. 2 meses foram suficientes já pra eu me equilibrar. Aí eu não quis sair da casa. Porque eu já tinha essa noção que se eu saísse da casa, poderia desequilibrar de novo. Ele só viu o visual, que você chegou com o visual e depois você... Todo Pois mundo é. se espantou quando viu o sábado. Eu era todo roqueirão, tinha cabelo grande, só usava preto. Era isso mesmo. E quando um belo dia, Aí um belo dia incentivado pelo meu primo, eu cortei o cabelo. Aí eu fui lá, as pessoas quase não me você reconheceram. reconheceu que era o sábio. Mudou completamente até a vibração também, né, sábio? Parecia aquele cabelo pesado. Porque o cabelo, ele tem uma energia também. Ele influencia também na sua mente, porque ele prende energia, ele capta energia. Tanto é que você, quando sente uma energia negativa ou boa, você sente arrepios ou um bem-estar, né? Através disso, das sensações da pele. Isso, olha, a Solis perguntou, boa noite, como faço para saber o que eu tenho? Bem, e o que você tem? O que é que você sente? Você tem que falar primeiro o que você sente para nós podemos falar sobre isso, né? Olha, a Maiane mandou sobre aquelas perguntas do obsessor. Não quero ver, já perdi para os guias não aparecerem nem falarem, porque vou desmaiar. E eles vão respeitar esse seu pedido, entendeu? Inclusive tem uma médium na casa que ela via muito e tinha medo e tal, e não gostava do que via também, pediu para fechar, e eles fecharam. Hoje em dia ela quer ver e eles não mostram tanto, só de vez em quando, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Acho que tem mais perguntas lá para cima. Quando Deus cria um espírito, qual é a trajetória desse espírito? Olha, ele cria simples e ignorante, ele cria para evoluir, para nos tornarmos bons, necessários, auxiliarmos, né? Com essa ignorância vamos tropeçando nas seduções da vida, né? Fazendo algumas escolhas pelas nossas sensações, pelos desejos carnais, pelos vícios do espírito. A gente é simples e ignorante. Mas ao viver a vida material, a gente vai adquirindo alguns hábitos errados, né? Como o homem da caverna, ele matava para sobreviver, né? Isso. E tal. Ele tinha umas atitudes animalescas, beleza, mas era para época. Mas depois ele foi evoluindo até chegar numa sociedade. Então, a gente vai evoluindo. O propósito é a evolução, nos tornarmos um dia luz. Nos tornarmos tão bons e tão perfeitos como Jesus. O obsessor atrapalha a vida da gente? E como? E como? Se você não presta atenção, você não cultua a prece, não busca Deus, em qualquer religião que seja, na casa espírita, se você está a um barco à deriva, sem leme, né, sem contato com Deus, com os bons espíritos, com as coisas boas, é claro que os espíritos maus e aqueles que são teus cobradores vão aproveitar essa deixa e vão te perturbar, vão te atrapalhar, não vão deixar você ter relacionamento, não vai deixar você ter um bom emprego, trabalhar direitinho, não vai ter sossego, não vai ter paz. Entendeu? O detalhe é que os espíritos obsessores que nos acompanham são poucos, porque se viessem todos... Se viessem todas as encarnações que passamos, que são milhares que nós já tivemos, para a gente estar aqui, eu e Salvo, falando para vocês sobre esses ensinamentos, são muitas reencarnações nos burilando e mesmo assim a gente ainda tem resquício de alguns vícios nossos, entendeu? Que a gente tenta trabalhar, porque Kardec fala, o verdadeiro espírito é aquele que trabalha as suas imperfeições, né? E a gente nunca diz que a gente está perfeito, que a gente sabe tudo. A gente está trabalhando, a gente está lutando contra os nossos vícios morais. É uma constante busca, não é? É uma constante busca no dia a dia, né? Convivência. Ninguém nasceu para ser ermitão, tem aqueles que se isolam, mas estão estacionados na vida. Porque nós nascemos para ter essa relação da comunidade, das pessoas, da família, do trabalho. É a evolução, o progresso, né? Estamos bem longe de alcançar a perfeição, não é? E você vê? Tem mais. Deixa eu ver se tem mais aqui pra ficar pra cima. Posso ver o que eu tenho só? Boa noite, Boa noite, Cleber. meu anjo. Gislane. Oi, Gislane. Seja bem-vinda à nossa live. Então tem que Obrigada. tirar? Acho que ela tá falando do obsessor.
Então tem que tirar? Tirar, ninguém pode tirar, é só você. O que temos que fazer? Um tratamento espiritual para você, um aprendizado na teoria sobre as manifestações espirituais através da prática, né? Você vai trabalhando se for médium, e aquele obsessor que te acompanha pode se manifestar de imediato ou não, é de acordo com a sua vontade de se melhorar, de praticar o bem, sabe que vai errar, mas que vai se vigiar mais, né, sabe? E aí ele pode ser doutrinado, mas já viu, sempre a gente tem que vigiar e orar, para não cair em tentações, entendeu? Buscar lugares salutares, vá a uma festa, a um baile, tal, mas com o objetivo de se divertir, não fazer mal a ninguém, nem se fazer mal. Tem várias coisas que a gente tem que observar no nosso dia a dia que fazemos de negativo. E temos que expeli-las, temos que trabalhar, E também treinar. também não buscar contato com o obsessor, porque muitas vezes eles vão acabar dizendo coisas que não estamos preparados ainda para escutar. E às Imperfeições vezes, nossas. sabe, a gente desafia o mal. Ah, não tenho medo de nada, eu faço o que eu quero, não estou nem aí. Pensa que você que se dirige, são eles que estão te dirigindo. Para as drogas, para o álcool, para a obscenidade, né? Os desejos insanos. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. A gente tem que vigiar, orar. Não é se tornar perfeito, mas tentar fazer que as coisas se coadunam de uma maneira que a gente não prejudique ninguém, não tire nada de ninguém, isso já é um grande bem. E desejar o bem, principalmente para aqueles que nos desejam mal e que nos fazem mal, perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Isso. Boa noite, como faz? Boa noite, olha meu anjo. Oi, olha meu anjo, então, tem que tirar, seguir. E aí, tá terminando? Já tá terminando. Bem, nós... Tem quantos minutos? Ainda mais tem mais de 5 minutos. Bem, o que nós temos a dizer? Né, sabe? A prática do bem diário, buscar ser uma pessoa melhor. É claro que às vezes você vai se chatear, você vai se aborrecer, mas ao mesmo tempo faz uma prece, pede perdão a Deus, que você ainda está sensível a determinados ataques, seja da família, seja de um amigo, seja na rua, né? E que você, para que você adquire forças para lutar contra isso. Para que você seja melhor, para que você realmente aprenda a se calar, entender o outro que está numa dificuldade, num momento difícil da sua vida, no caso, falando uma coisa assim. Eu quero agradecer para as pessoas que estão aqui assistindo. Um pouquinho menos do que das últimas lives, mas que demos uma quebrada na frequência e que essas lives que são gravadas e feitas aqui pelo TikTok vão pro canal da Casa Espírita do Nazareno. Então, e se precisarem, procure a gente ou por aqui pelo TikTok ou pelo Instagram. Boa noite, Caetano. Muito obrigado por estar presente. Muito obrigado por estar presente na live, tá? Caetano. E é isso, e a Casa Espírita está aberta para quem quiser auxílio, uma conversa amiga. Somos solidários, estamos lá para ajudar, cumprir o nosso dever. Estamos abertos, né, a partir de 8 horas da manhã até as 19 horas. Não fechamos para o almoço, o espaço. As sessões começam todo dia às 20 horas, né, com exceção de quarta-feira, que é às 19, e sextas-feiras, que é às 19 horas. Só quarta e sexta, que é às 19 horas. Venham, pratiquem, aprendam o bem. Nós, os filhos certo, temos que dar força ao bem para suplantar o mal, né, sabe? Isso. A Maiane perguntou, tem live todos os dias? Não, só os sábados. Só os sábados, porque não dá pra gente fazer todos os dias, é muito complicado pra gente, né? A gente pode até tentar transmitir a sexta-feira, né? Sim. Até a terça-feira, né? Como era antigamente. Terça-feira, quarta-feira, né? Que é a leitura, isso, sexta-feira, que é estudo. Mas é isso, e vamos mostrar. E vocês também vão dando ideias dos assuntos que vocês gostariam que a gente tratasse aqui na live, né? Isso. Pra gente se preparar e esclarecer melhor vocês, né? Estudo, preparo do esclarecimento. Boa noite, foi ótimo. Parabéns. A gente Obrigado, que agradece aí Deus. vocês estarem aqui conosco, a gente se sente reconfortado, nosso coração fortalecido e que vale a pena sempre o bem vence o mal. Bom, é isso. Boa noite. Que Deus os abençoe, que feliz Dia dos Pais amanhã, para os que estão encarnados, desencarnados,
Aproveite nesse momento, faça uma prece por eles. Aproveite nesse momento, receba eles nos vossos lares, com amor, com carinho que sempre deram a vocês. Tá? Muito obrigada, muita satisfação. Que assim seja com as graças de Deus.